Certo, se você nunca assistiu Questões Bíblicas antes, este aqui é Michael Pearl. No inverno, ficamos em ambientes fechados para responder suas perguntas. Mas no verão, Jared precisa me perseguir com a câmera, pois fico arrumando o jardim, pescando, enfim, fazendo várias coisas diferentes. De modo que você acabará vendo um pouco do que fazemos aqui no Tennessee enquanto respondemos as suas perguntas sobre a Bíblia. Jared tem recebido as suas perguntas pelo computador, pelo e-mail e tal. Então ele vai ler algumas delas e eu vou respondê-las. Não tenho ideia de que perguntas ele vai me fazer. E aí, Jared, o que você tem para mim hoje? Existe alguma base bíblica para a membresia de igreja? Sim, absolutamente. Há apoio bíblico para a membresia de igreja. Mas o que eu quis dizer com essa resposta e o que você quis dizer com sua pergunta podem ser duas coisas diferentes. Na Bíblia, no livro de Atos, lemos que todos os dias eram acrescentados à igreja aqueles que haviam de se salvar. Agora, quem os estava adicionando à igreja? O Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é, o que é a igreja? Talvez você entenda que igreja é uma instituição com CNPJ e organizada feito uma empresa. Ou quem sabe, uma propriedade mantida em comum por meio de um conselho, onde você se torna proprietário do imóvel ao se unir a ele, uma vez que ele controla a propriedade. Mas se você está falando da Igreja Corpo de Cristo, a Bíblia ensina que ela é um organismo, não uma organização. O que eu quero dizer com organismo? Bem, a Bíblia diz se tratar de um organismo, com dedos, olhos, ouvidos. Ela diz que há muitos membros diferentes, mas que há um só corpo. Em outra passagem, ela fornece uma ilustração dizendo que somos todos um só pão. Ou seja, cada um de nós é um grão de trigo moído em um só pão. Segundo as Escrituras, em cada cidade havia uma só igreja. Quando Paulo escreveu aos Romanos, você lerá no último capítulo que ele saudou os da casa de Priscila. Então ele citou mais meia dúzia de casas ali. Eles estavam se reunindo naquelas casas para a realização de seus cultos. Deus não reconheceu múltiplas igrejas dentro da mesma cidade. Ele só reconheceu a igreja naquela cidade. Exemplo, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tiatira, Apocalipse capítulos 2 e 3. A igreja que está em Esmirna, em Tessalônica, em Corinto. Em outras palavras, na cidade de Tessalônica havia apenas uma igreja. Aquele era o corpo de Cristo, um organismo, um grupo vivo de pessoas unidas pelo Espírito Santo, batizadas no Espírito de Deus, no corpo de Cristo, tornando-se membros de seus ossos e de sua carne. Efésios capítulo 5. Sabe, aqui na comunidade onde vivemos, do ponto de vista humano, você diria que há uma dúzia de igrejas. Mas do ponto de vista de Deus, só há uma igreja. Agora, há alguns edifícios onde eu nunca estive. E não vou lá porque eles não gostariam que eu estivesse lá. Não vou lá porque eles têm uma visão doutrinária diferente da minha em relação a algumas coisas. Por isso eles também não vêm na minha igreja. Mas, sabe, quando eu encontro essas pessoas na comunidade ou no trabalho, eu as trato como membros da minha igreja. Assim como outros em outros lugares. Eu os amo como parte do corpo de Cristo e os estimo. Se eles têm uma conta de hospital para pagar, eu os ajudo com ela se puder. Se eles têm um jardim que precisa ser arado, eu aro o jardim deles. Quando cumprimento eles, eu os cumprimento calorosamente, como faço com qualquer cristão em qualquer lugar, pois eles são membros do corpo de Cristo, de sua igreja, assim como eu. Então eu amo essas pessoas, tanto quanto as pessoas que encontro diariamente em nosso pequeno grupo, que chamamos de Igreja em Cane Creek. Notou o nome disso? Igreja em Cane Creek? É porque nossa pequena reunião representa a igreja que fica em Cane Creek. Essa é uma definição bíblica para uma igreja, assim como igreja em Memphis, igreja em Nashville. Então, segundo Deus, há apenas uma igreja em Memphis, uma igreja em Nashville, mas provavelmente espalhada por 400 ou 500 grupos denominacionais diferentes. Agora, não sou a favor de um esforço ecumênico para reunir todas as pessoas num único grupo. Isso seria ótimo, mas a única coisa que isso causaria seria perseguição. Se a igreja for perseguida, não nos importaremos se alguém for pré, mid ou pós-tribulacionista. Não nos importaremos se alguém crê em batismo nas águas, por aspersão ou imersão. Ou mesmo com o tipo de liderança que cada um segue, presbitério, pastorado, apostolado, ou seja lá como for que quiserem chamar.
Todos nos reuniremos e funcionaremos juntos como um só, ministrando uns aos outros e cuidando uns dos outros, como deveríamos fazer o tempo todo. Portanto, existe membresia de igreja? Se você pensa que se trata de uma instituição humana, onde você tem direito à propriedade e voz ativa nos assuntos pautados, sim, mas não pense que essa é a igreja de Cristo. A igreja dele pode estar presente nessa instituição, mas ela não é a igreja dele. Você se juntou à igreja dele quando creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo. Então há uma diferença entre a igreja do homem e a igreja de Deus. Uma igreja católica romana, e até mesmo uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja luterana, uma igreja presbiteriana, são todas igrejas de homens. Essas são todas designações do homem. Até mesmo usar o termo Igreja de Cristo como nome de uma igreja humana é uma designação do homem. Há um só corpo, uma só comunhão, um só chamado, um só Senhor, um só batismo. E todos que cremos no Senhor Jesus Cristo fazemos parte disso pelo Espírito de Deus, não por um nome escrito num cadastro de igreja. If you would like to ask a Bible question, email us at biblequestions@nogreaterjoy.org or call at 931-805-4820.